Temos direito a palmas hoje. Palmas. Estás a fazer o ritmo dela noche? Ritmo de la noche. Buenos dias. Temos esquecido de dizer que temos um livro novo. Vamos todos morrer outra vez. Lembrei-me isto porque ia dizer assim: acabou de passar ali na janela do nosso estúdio Inês Menezes, que também tem um livro novo. Sim. E lembraste assim, incrível. E disse: então já agora vou falar do meu tenho, também. Vamos todos morrer outra vez. Vamos todos morrer outra vez. E um grande beijinho também para a Inês Menezes. Vamos lá falar não da Inês Menezes, mas de uma pessoa que eu tenho a certeza que ela gosta imenso. Talvez não. Acabaste. Neste dia, já estamos assim a ver, isto vai ser mais Vai. Estamos em 1379. Pronto, lá está ele, tão longe, tão longe. 1309. 1379. 79. Ainda por cima. E morria em Coimbra. E em Coimbra. Já vi. Já havia Coimbra nesta altura. Desossado. Aos 41 anos. Bem fixe. Bem fixe. Falamos da aristocrata, gostamos. Portuguesa, Não vale, né? aristocrata, bom. Portuguesa, Deixa de valer, não é? Tipo, não tem crédito internacional. Como é que vocês sabiam a diferença? Não sei lá. Dentição. Os dentes. Nos Gravíssimo. modos à mesa não era com certeza. Falamos de... Pá, chega, Tiago. Para, Hugo. Falamos de Maria Teles de Menezes. Vamos saber também que história incrível. Maria nasceu em 1338, à volta de, não se sabe bem o dia e a data certa, numa família transmontana, e ela era irmã. Não devia comer bem em casa, Pois, os transmontanos, já é lindo. Transmontes é lindo. Sim. Se tirar, um dia eu penso assim, nós já fizemos uma belíssima viagem naquele túnel do Marão, Pois uma foi, chegada. pois foi, não há, pois não há foi. sítio de trás dos montes não seja lindo. Se um dia tirarem de lá E as o Hugo a pessoas, pedir aquilo para eu fica acelerar incrível. muito. Vai. Ali O eu Tiago sinto nem perfeito. ouviu o que eu disse, Sim. ainda bem. deixa Sim, eu nem ver. nada. Estava Ouviste? no. Não. Ele disse: traz os montes é lindo. Se um dia tirarem de lá, estou a repetir, Oh, tirarem de lá meu as pessoas, Deus, fica meu uma Deus. coisa tipo Suíça. Olha, não correu muito bem ao outro, a brincadeira. Atrás dos montes. Estou a brincar, adoramos Adoramos os montes mesmo, sim. Ela era irmã de quem? Bem, ela era desta... A menina é irmã de quem? A menina é irmã de quem? Da famosa Leonor Teles, ou Leonor Teles de Menezes, a rainha de Portugal, a rainha mais mal amada. E vamos falar desta história. Já trouxemos aqui figuras aqui à volta, já trouxemos a própria Leonor Teles, mas vamos falar. Como é que esta Leonor vai ser rainha, uma fidalga, vai chegar a rainha? Porque ela tinha conhecido o rei da altura, que era o rei Dom Fernando, quando vai visitar precisamente a irmã, esta Maria que falamos aqui hoje, que era Aia. Serve sempre. Da infanta Beatriz, que era meia irmã do rei Dom Fernando. Vamos explicar um bocadinho quem era o rei Dom Fernando. Nós conhecemos, ele era filho de um rei, talvez dos nossos reis mais famosos, o Dom Pedro, o tal que teve os seus amores com a Inês de Castro. Pedro e Inês, a nossa grande história de amor. O rei Dom Pedro teve apenas um filho da sua mulher legítima, da sua primeira mulher, que é este precisamente Fernando, que ia ser seu herdeiro e vai ser rei. Depois do casamento com a Inês de Castro, tem mais filhos, tem mais uns quantos filhos, só que todos nascidos antes do suposto casamento de Pedro com Inês. Portanto, considerados bastardos, como se considerava nesta altura. Podem ser legítimos ou não, porque às vezes o casamento dos pais legitimava os filhos anteriores, mas é assim nebuloso. Ok. E depois tem também um outro filho chamado João, aí completamente ilegítimo, bastardo, uma mulher com quem se deitou, suponho, não é? À partida, tecnicamente foi isso. Vamos ficar por aqui. Tu Ia dizer uma coisa provocas, gravíssima. levas contigo. Ia dizer uma coisa gravíssima. E entretanto, morre o Dom Pedro e o Dom Fernando sobe ao trono. Muito giro. E vai-se apaixonar. Lá vai à casa da irmã. Esta irmã, Beatriz, minha irmã, era filha de Pedro e Inês. E o Dom Fernando apaixona-se perdidamente pela Leonor, a irmã, que era a aia da rainha Dona Beatriz. Disse assim: isso é péssima ideia. Que horror. É péssima ideia, até porque ela era casada. Leonor Teles era casada com um homem. Ainda por cima. E usava o Breaking pronome news. ela. Sim. Como é que é? Não lembro qual eram os pronomes que a Leonor Teles usava. Que horror.
Que horror. Que foi só uma visita. Faz assim uma visita e diz assim, Apaixonaram-se perdidamente. espera lá, afinal é... Apaixonaram-se. E ela era uma mulher casada. Bom, o povo, claro, eles começaram-se a encontrar mesmo, à sério, estavam apaixonados um pelo outro. Aquilo vai ser um escândalo por várias razões. Ela era uma mulher casada, depois era uma fidalga, mas queria-se o rei casado com uma princesa, não é? E sobretudo nestas disputas entre Castela e Portugal, para selar estes acordos, era fixe casar com uma princesa espanhola, castelhana. Uma cena muito ainda nova, não é? Claro. Territórios muito... Sim. E sempre com disputas, não é? De vez em quando aquilo diziam. Sim. E então, Entendido. a corte, o povo, aquilo tudo é muito impopular. E o rei Dom Fernando era um rei de que o povo até gostava bastante. E sobretudo a nobreza, e dizia assim, isto tem que ser casamento, é com uma princesa, vocês perderam a cabeça. O rei, claro, aquilo ainda por cima estava complicada a sucessão, porque, como eu já expliquei, o Dom Fernando ainda era solteiro, e o resto era espinhoso, porque os seus meios irmãos, filhos de Pedro e Inês, eram bastardos ou não, era polémico. E depois o tal outro filho, o tal outro meio-irmão dele, João, aí era completamente bastardo. Pá, o caldo E internadíssimo. se o Dom Fernando morresse sem filhos, ou com filhos considerados ilegítimos, ou essa coisa toda, o trono de facto ia parar ao rei de Castela, porque também ele tinha esse parentesco sempre muito próximo. E então era preciso casá-lo, bem casado, que tivesse filhos, que fosse tudo Nando, certinho. tu vais casar. Claro, e com uma mulher como deve ser, não era Sim. com essa Leonor Teles, Porca! que uma casada. Sim. Mas ele diz assim, eles estavam tão. E é por isso é que também ela é muito maltratada. O Alexandre Colano chama-lhe a Lucrécia Borgia portuguesa. Era é a nossa rainha mais detestada. Ok. Absolutamente. E com algo. Mereceu um bocadinho, não é? E então ele diz assim: está bem, eu não quero nada com ela. Só que pega nisso e vai tentar tratar da anulação do casamento dela, junto do Papa, uma mulher casada. E ele diz assim: mas ela é virgem. E isso pode ser uma das razões que podes pedir a anulação de um casamento religioso, é se não tivesse sido consumado. Só que ela era virgem um bocadinho como Nossa Senhora, porque ela própria também tinha um filho, a Leonor Teles. Não sei como, mas ele conseguiu convencer o Papa. Provavelmente assim, não é? Pá, sim. O lobismo deste país está desde o início, dia 1, não é? Mas também o Papa dizia assim: é impossível uma mulher virgem ter um filho. E era despedido o próprio Papa. Claro, não é? estava contra a própria empresa. Contra a sua própria firma, Sim. claro. Mandamento 1. Exatamente. Lá ia ele com os porcos. E então Leonor lá conseguem a anulação e ele diz assim: agora quer casar. Isso não era uma escandaleira quando chegava um voto do Papa, Imenso. quase que a cegar as pessoas, Claro. não é? Sim, e era a sua mesmo. vontade. Era mesmo, Sim. era mesmo. Não, claro, já a está palavra anulado. do Papa era definitiva. Pois. E ele achou, agora já podemos casar. Mas há levantamentos populares, quase guerra civil, ou seja, revoltas na rua contra aquilo tudo. Mesmo morreu gente e tudo nestas revoltas. Só que ele resolve casar em segredo, em Lessa, no convento de Lessa do Balio. Também só se estragou uma casa. Boa jola. E então, não é por acaso, é fixe. E é bonito. E pronto, claro, eles casados revelaram. Portanto, agora já não há nada a fazer e o povo tornaram-se muito impopulares, tanto ele como ela. Claro, agora continua a haver guerras com Castela, sempre, tal do olho do trono. Claro, e um dos irmãos bastardos do rei, o filho de Pedro e Inês, se chamava João, portanto, o Dom Pedro teve 2 filhos chamados João. Este João foi se tornando uma figura cada vez mais popular. À medida que a Leonor Teles e o Dom Fernando iam sendo um pouco populares, ele era muito popular. Era esse João que vai casar nada mais, nada menos do que com a nossa Maria Teles de Menezes, a irmã da própria rainha. Cá está ela. Portanto, casaram 2 irmãos ou seja, o irmão do Dom Fernando casa com a irmã. Percebemos. Irmãozinhos para irmãos. Só que eles, o Fernando e a Leonor Teles, só tiveram uma filha, a infanta Beatriz, era a única filha que tinham. Claro, o problema adensava-se, não é? E a Leonor Teles começou a fazer contas de cabeça e a pensar assim: bom, a minha filha, vamos perder quando morrer o meu marido, fico no lixo, porque o trono vai passar. Aqui não se pensava na altura que pudesse ser uma mulher a rainha, homem. não é? E portanto ia ser o tal João casado com a sua própria irmã. E quase aqui por ciúmes de irmã, pensa assim: vai ser ela a rainha e vou eu ser a rainha mãe ou a rainha avó. Estou a perceber isto Terrível. agora. Mas uma mulher maquiavélica, o que ela vai fazer? Vai chamar o tal cunhado, o João, e diz-lhe assim: foi pena a menina ter casado com a minha irmã, porque senão casava agora com a minha filha, com a infanta Beatriz, portanto, sobrinha dele, não é? Ia ser rei, e depois seria rei quando morresse o Fernando. O Fernando também não está muito bem, no outro dia estava a cuspir sangue para o chão. Parece uma cena da cenoura, estás a ver? Tipo a cenoura, assim, com uma cenoura. Assim. Isto é séries à espera de ser feito, isto é tudo incrível.
E depois inventa, diz assim: além disso, pronto, também o vosso casamento não está a correr muito bem, não é? Outro dia vi a Maria a sair do Ritz com 2 homens. Sim. E olha, eu não só vi por fora das calças. Sim, pronto, nós percebemos. E então o Dom João Fica enciumado. vai procurá-la e à frente de toda a gente em Coimbra, na casa onde viviam, assassina a própria mulher, a nossa Minha Nossa Senhora, que volta por que isto engendramento da sua cunhada e própria irmã da Maria, a Leonor Teles. fez aqui a caminha para isto tudo. O homem, à frente de toda a gente, vê um escândalo grande. Claro, ele pensa assim: agora vou lá e dizer assim: já posso casar. Dá cá esta menina. Isto não foi tão simples. Claro, isto é uma coisa com algum tempo. Mas lixou-se, porque Leonor já tinha outros planos também. Ele é preso, desterrado, iria ser o verdadeiro herdeiro do trono português. E é desterrado e mandado e morre em Castela. E a Leonor Teles e o Dom Fernando de cá ficaram. Entretanto, o Dom Fernando pensou: mas temos que resolver este problema rapidamente da sucessão. Que cabra a outra, ainda estou chocado com a outra. É gravíssimo. Causou Que a morte da esquema. própria irmã. Sim. É escabroso. Mas isto é tudo incrível. E então o Dom Fernando pensa: vou casar a minha filha com o próprio inimigo, o rei de Castela. Isso já falámos aqui. Sim, já por aqui já parou. Claro, o Dom Fernando morre, já sabemos, A estamos gente em almoça. 1383, e durante 2 anos, 1383-85, assim que se chama isto na escola, nós lemos, o rei de Castela, ele faz um acordo que diz: só quando vocês tiverem um filho homem é que esse vai ser o herdeiro do trono português, porque o rei de Castela já tinha filhos de um primeiro casamento, espanhóis, e portanto as coroas não se uniam. Só que morre o Dom Fernando e o rei de Castela, que também se chamava Juan, para complicar as coisas, resolve dar o dito por não dito e invadir Portugal. Tenta 3 vezes, por 3 vezes falha, a última das quais, quem se levanta para proteger aquilo tudo é o filho mesmo bastardo, chamado João, mestre tal, da Viz. o outro. Tal, que era, não havia Sim. dúvidas que era bastardo. E vai lutar contra o Juan de Castela, que era nesta altura apoiado pela Leonor Teles, que estava-se a lixar se ia ser. Oh, menino, venha português, qualquer era espanhol. coisa. Ainda por cima era o marido da própria filha Pois. dela, não é? E pronto, como é que o mestre da Viz Chega. derrota o Dom Juan de Castela numa célebre batalha de Alves Barrota com a ajuda de Nuno Álvares Pereira, e assim Portugal reganha a sua independência, ou não a perde nesta altura, a sua independência. Os ingleses vieram ajudá-lo e para selar esse acordo com a Inglaterra, Mais um. casa com Filipa de Lencastre e tem os filhos, os príncipes mais incríveis que Portugal já teve. Para celebrar esta vitória, e eu trouxe aqui a propósito disso porque ela não sabe o dia certo de novembro, então isto é uma mentirinha minha que foi Sim. neste dia, não interessa nada, a Maria Teles de Menezes, mandam construir o mais bonito monumento para ser lá. Ontem, e fiquei cada vez mais convencido disto, o Mosteiro da Batalha é o monumento português mais Uau. bonito, é lindo, é incrível. É uma ode. O nome completo chama-se Mosteiro de Santa Maria da Vitória na Batalha, para celebrar a vitória na Batalha de Alves Barrota. E lá está lá está o Dom João, a Filipe de Lencastre e toda a ínclita geração. Por essa altura, claro, o que é que acontecia? Já tinha ido tudo para o galheiro. Tem graça, a Maria e o tal Juan, que acabou por matá-lo, tiveram um filho também chamado Fernando, de quem eu não resisto contar aqui. Claro, foi criado aos caídos, não é? A mãe estava morta e o pai foi desterrado. Entre Sem ninguém, duas sem coisas. ninguém, sem ninguém. Nada. Eles eram miúdos, a mãe foi assassinada e o pai foi desterrado para Castela e eles ficaram aos cuidados de umas freiras. Isto é um umas filme coisas de terror, mas Incrível. assim- Escrevem os nobiliários sobre esse filho chamado Fernando. Criado ao desamparo, sem pai nem mãe, nem quem por ele realmente se interessasse, saiu um devasso acabado. O seu fraco era casar e com tanto desassombro o fazia, chegando ao ponto de ter às vezes 3 e 4 mulheres, todas ao mesmo tempo. Então filhos, isso eram nunca mais acabar. 42 lhe assinam os nobiliários. Claro, coitadinho. Pois. E depois ele também tem, isto é muito fascinante, ele tem filhas que são abadesas e às tantas é os primos reis que pedem ao Papa a dizer: tem que fazer Pare com intervir, isto. tem que intervir porque as minhas primas não são boas da Pare cabeça. com isto. Tinham dezenas de filhos, eram todas umas senhoras que se divertiam Mosteiros. bastante, apesar de serem Já ouvi chamar muita coisa. Também não morreram sem experimentar tudo um pouco. É uma história que acaba bem para Portugal, que não perdeu a sua independência. Os bons ganham, os maus até são castigados no fim, porque a Leonor Teles acaba por ser também desterrada para Castela. Pô, sai de E demónio. Incrível. E até entra uma padeira heroína. Por esta altura que já ninguém se lembrava, com certeza, desta vítima dos esquemas da mais odiada das rainhas portuguesas e que era sua própria irmã. A Maria Teles de Menezes morreu há 644 anos.